Olá, e hoje o tema é a dengue. Uma situação ruim no Brasil, em todo o mundo, mas no Brasil está fora de controle. Nós vamos falar sobre os medicamentos, tudo que você precisa saber sobre a dengue. Então você para aí o seu estudo, você para o que estiver fazendo e assista esse vídeo do começo ao fim, ou esse áudio do começo ao fim. E claro, volto sempre a dizer que não é da minha cabeça o que eu vou falar aqui, sempre da BBC Brasil, com os melhores especialistas ouvidos. Pessoas que têm diversas opiniões, algumas são até contrárias, mas eles chegam a um consenso no que precisa ser feito e realmente, se dependermos do nosso poder público, estamos enrolados. Então, principalmente aqui, eles vão falar sobre os remédios que são contraindicados e quais podem ser usados nestes sintomas. Às vezes a dengue ela ataca forte, às vezes ela vem devagar, não se sabe, mas o que que já temos a certeza é que todos estamos suscetíveis a essa doença. E cada vez mais o próprio vírus, a bactéria, o próprio organismo que está ali causando todo, não só o protozoário, mas também o mosquito e tudo, eles estão se transformando e cada vez mais piorando a nossa situação, matando mais cada vez mais, se proliferando cada vez mais. Então é preciso ter atenção, cuidado, e eu vou aqui, sem essa delonga, mas eu precisava dizer isso no começo. As pessoas precisam saber o que nós vamos falar aqui agora, porque é muito importante sobre a dengue. É uma atividade pública que nós vamos fazer aqui. A dengue. Então o título da BBC é este, a dengue. Quais remédios são contraindicados e quais podem ser usados para tratar sintomas? Então ele vai falar sobre várias coisas. Aqui ele já diz a reportagem da Simone Machado, uma excelente jornalista de São José do Rio Preto, da BBC Brasil. O Brasil vive uma explosão de casos de dengue, na época, em 12 de fevereiro de 2024, quando ela escreveu 408.351 casos prováveis registrados e 62 mortes confirmadas. Hoje, nós estamos aqui no dia 9 de abril, quase um pouco mais de 2 meses depois, estamos muito piores. A coisa está muito mais grave. Outros 279 óbitos causados pela doença seguem em investigação. Segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde, além de dor de cabeça, dor no corpo, a dor atrás dos olhos, febre, enjoos, vômitos, manchas vermelhas, a dengue pode causar outros sintomas como sonolência, irritabilidade e confusão mental. Mas espera lá. Sonolência, irritabilidade... Então eu devo estar. A doença é dividida em 2 grupos. A dengue clássica e a hemorrágica, quando a infecção começa a destruir plaquetas responsáveis pela coagulação e o paciente passa a ter sangramentos na gengiva ou nas fezes. Não há um medicamento específico para tratar a dengue. Os remédios disponíveis para amenizar os sintomas devem ser indicados por um médico, já que muitos deles, usados no dia a dia e vendidos sem necessidade de prescrição médica nas farmácias, podem aumentar o risco de sangramento. Preste atenção, porque às vezes você tenta remediar, colocar remédio mesmo, no sentido exato, você pode estar preocupando ainda mais, pode estar dificultando ainda mais. A BBC News Brasil conversou com 3 infectologistas que explicam quais medicamentos não são indicados para tratar os sintomas da dengue e quais podem ser usados com segurança. E aqui em cima do que eu já estou lendo, o outro tópico do segundo artigo que eu vou ler ainda hoje, ainda neste mesmo, é dengue. Quais são os sintomas, quando é a hora de buscar um hospital e outras 6 dúvidas sobre a doença. Tudo aqui neste mesmo podcast. Agora, continuando aqui. Vale lembrar que a automedicação é desaconselhada em todas as situações. Então, o que nós vamos fazer aqui? A automedicação, ela é desaconselhada, não se deve fazer, mas sabemos que o brasileiro faz. Faz sim. O brasileiro é teimoso. Faz também em razão de várias coisas. Primeiro, por ser teimoso, e segundo, porque às vezes não dá para buscar o médico. Por questões financeiras ou então 14 horas na fila. Alguma coisa você vai querer fazer para salvar aquela pessoa ou para se salvar. Então, a gente tem que ser coerente. Vamos dizer aqui o que pode e não pode. Mas sempre alcançando a meta. Primeiro o médico. Mas se você não puder mesmo, ou foi teimoso, ou por necessidade,
precisar fazer alguma coisa, 14 horas na fila, você com o seu filho ou filha ali precisando de alguma coisa, vai querer fazer. Então, o que você não pode de maneira nenhuma, mesmo em necessidade, fazer, e o que você talvez possa fazer para amenizar a situação. Vamos lá. Dengue, quais medicamentos você deve tomar? Não deve tomar. Agora eu vou falar o que não se deve tomar em hipótese alguma. A aspirina e AAS. A clássica farmacêutica dos saulicitatos, do qual fazem parte a aspirina e o AS, ou AAS é o nome certo, não devem ser usadas para pacientes que estão com suspeita de dengue ou que foram diagnosticados com a doença. Essas medicações têm efeito analgésico e antitérmico, por isso ajudam no alívio das dores e da febre. No entanto, eles podem afetar a coagulação de pacientes com vírus da dengue, o que leva ao aumento do risco de sangramentos e o agravamento da doença. Por isso, pacientes saudáveis que estejam com dor de cabeça ou com suspeita dela não devem fazer o uso desses medicamentos. No entanto, há ressalvas para o caso de pacientes em tratamento em algum problema cardíaco que precisam tomar aspirina periodicamente. Ela filtra, né? Ela deixa o sangue um pouco mais leve, né? Pessoas que possuem doenças crônicas, que sofreram infarto ou tiveram trombose e que estão fazendo uso de medicamentos desse grupo para tratar o problema ou suspeitarem que estão com dengue, não devem interromper o tratamento por conta própria, pois pode agravar o problema cardíaco já existente. O recomendado é procurar um médico imediatamente para analisar o que deve ser feito, como trocar o medicamento ou fazer uso monitorado. Explica a infectologista Miriam Dalben, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Além do AS e da aspirina, outros medicamentos que fazem parte desta categoria são os derivados dos ácidos acetilsalicílicos. Acetilsalicílico, é diferente, com a diflunisal, salicililato de sódio e metilsalicililato de sódio. Olha, é difícil esses nomes de medicamentos. O ibuprofeno e a nimesulida agora. Medicamentos que integram a categoria chamada de anti-inflamatórios não esteroidais também aumentam as chances de sangramento e não devem ser usados no tratamento de sintomas da dengue. Os conhecidos são usados a indomectacina, ibuprofeno, diclofenaco, piroxicam, naproxeno, nimesulida, sulfimpirazona, fenibutazona e a sulindac. Eles são comumente encontrados nas farmácias e podem ser comprados sem receita. Esses medicamentos prejudicam o funcionamento das plaquetas. Quando um paciente está com dengue, ele já tem as plaquetas afetadas pelo vírus. Sendo assim, ao uso desses remédios, há um aumento de riscos de sangramentos e ter a dengue hemorrágica, explica o médico Paulo Abrão, vice-presidente da Sociedade Paulista de Infectologia e professor da Universidade Federal de São Paulo. Então vamos aqui, ó. A dengue, a simples, ela pode então se transformar na hemorrágica se você contribuir com isso usando o medicamento errado. Esses medicamentos aqui que eu acabei de ler, são vários medicamentos, mas o principal, a nimesulida, que muita gente toma, né, que é para anti-inflamatórios. Esses medicamentos anti-inflamatórios que acabam prejudicando as plaquetas que já estão afetadas. E aí você estoura de vez e vira a dengue hemorrágica. E aí pode causar a morte de verdade. Então pode ser que muitas vezes pessoas estão morrendo por medicamentos equivocados. Olha só. Outra linha de medicamentos, olha lá, são nomes difíceis, viu? A prednisona e a hidroxocortisona. Medicamentos com prednisona e prednisolona, dexametasona, hidrocortisona são conhecidos como corticoides e também são contraindicados em casos de dengue ou suspeita da doença. Assim como anteriores, eles podem aumentar o risco hemorrágico da doença e agravar a situação do paciente. O outro medicamento, a ivermectina. Nossa, essa ivermectina aqui já deu o que falar, né? Nos últimos dias passou a circular nas redes sociais informações que a ivermectina seria medicamento indicado para combater o vírus da dengue. Agora, tudo é isso, ivermectina, daqui a pouco vem
Ah, mas aí é complicado, mas surgiu isso mesmo? É claro que não. Tal situação fez o Ministério da Saúde que emitisse uma nota alertando que não há nenhum dado ou fonte que comprove a afirmação, e o órgão não reconhece qualquer protocolo que inclua o remédio como tratamento da dengue. Esse medicamento é única e exclusivamente para combater vermes. Não há nenhum estudo que mostre sua eficácia contra vírus. É totalmente diferente as coisas, né? Poxa, ele não deve ser usado em nenhum caso a mais, diz o médico Alberto Chebabo, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI. Durante a pandemia da Covid-19, a ivermectina foi defendida como parte de um tratamento precoce de combate à doença, também sem nenhuma eficácia comprovada. Posteriormente, estudos realizados ao redor do mundo demonstraram a ineficácia do medicamento no combate à Covid-19. Olha, mas essas pessoas também, se não entende do que está falando, por que querem colocar isso? Sabemos que a ivermectina, por quê, né? Um deputado aqui do Paraná tem a base lá na Índia que faz as vendas desses os insumos da ivermectina, vem lá de uma base lá da Índia, que é um deputado aqui do Paraná, de Maringá. Por isso que eles inventaram para vender mais. Uma pena que isso aconteceu. Vamos lá, agora nós vamos falar do paracetamol e dipirona. São indicados. Agora nós vamos falar o que pode ser feito. Segundo os infectologistas ouvidos pela BBC News Brasil, os dois medicamentos mais indicados para amenizar os sintomas causados pela dengue são o paracetamol e a dipirona, pois eles não aumentam os riscos de sangramento. Ambos podem ser usados com segurança e ajudam a amenizar as dores e mal-estar provocados pela dengue. Apesar da medicação aliviar certos sintomas, os especialistas são unânimes em dizer que manter uma boa hidratação é um dos fatores mais importantes para tratar a doença. Olha só, então a água, o Gatorade, aquelas coisas que fazem hidrotônicos, né, que fazem a hidratação, esses são os mais indicados mesmo. Quando você não consegue ir ao médico para pegar os medicamentos exatos. Quando você está em dúvida se é ou não, os mais indicados. Quando você está com muitas dores, muito complicado, febre, por exemplo, febre, né? O paracetamol é para febre. Quando você está, paracetamol e dipirona podem ser usados. E não vai aumentar aqui o seu sangramento, não vai afetar as suas placas do sangue. A dengue provoca inflamação e faz líquido escapar dos vasos sanguíneos. A hidratação deve ser muito rigorosa. Além de água, é importante ingerir soros encontrados em farmácias e postos de saúde para repor os sais perdidos pelo corpo. O recomendado é que o paciente ingira 60 ml de líquido para cada quilo que possui, calcula Dalben, do Hospital Sírio-Libanês. Então eu espero que isso tenha sido muito proveitoso. Os medicamentos, porque a gente sabe que às vezes não dá para ir no médico por questões financeiras ou por questões que não dá para ser atendido no momento certo. E as pessoas estão passando mal. E quando passa mal, as pessoas acabam querendo fazer algum tipo de automedicação, que não é aconselhado, mas às vezes no aquele calor da doença, do desespero, acaba sendo tomado. Então nós sabemos agora aqui que alguns medicamentos podem transformar uma doença simples na hemorrágica, porque eles afetam diretamente as plaquetas do sangue. E o paracetamol e a dipirona, além da hidratação frequente, são os melhores indicados. Da paracetamol e dipirona quando está muito forte a dor de cabeça, as inflamações, quando você não consegue mesmo aguentar. Porque o melhor mesmo é o líquido, a hidratação, e aquele inclusive sugeriu aqui os soros, 60 ml de líquido para cada quilo que você possui. Espero ter contribuído um pouco com a saúde pública. Esse é o nosso podcast de hoje.